Mais um Análise Obsessiva no ar. Hoje vamos de A Meia-Irmã Feia. Ó, filme tá na MUBI disponível. Olha, dá calafrios, não dá? Dá um nojinho. É a subversão da história da Cinderela, ou quem sabe a história real, ou com muitos pesos e contrapesos aí. Mas conta história a partir de um novo ponto de vista, né, cara? O que você achou desta meia-irmã feia? Eu amei. Eu amei minha irmã feia. Eu achei muito original e assim, ao mesmo tempo que foi isso que você disse, né? Resgata a história da Cinderela contada pelos irmãos Grimm e acho que é muito interessante contar essa história da Cinderela pelo ponto de vista de uma das filhas da madrasta da Cinderela, né? E também tem todo. É interessante porque é muito atual, né? É bizarro isso, né? Porque é um conto de folclórico, assim, né? Que a gente tem uma versão que foi escrita, né? Porque ela era tradicionalmente contada falando, né? E aí você pensa que isso é, sei lá, na época feudal, que acho que É, esses, né? Não sei, se eu estiver falando besteira, alguém me corrige aí, mas mas eu acho que tenho era essa. século XIX, acho. É, por aí, né? 1800, cacetada, é isso aí. Sei lá quando, é longe. E aí, o que acontece, até antes disso. E aí, o que acontece é que é muito atual a discussão do papel da mulher, né, na sociedade, como é que essas mulheres vão conseguir sobreviver, seja a madrasta, seja a própria Cinderela, que, enfim, ela é uma órfã que ficou ali com essa pessoa, e aí, ou as filhas da madrasta, então são vários papéis femininos na sociedade, numa sociedade extremamente patriarcal, apesar de ser antes do capitalismo, né? E é incrível como é uma discussão atual sobre também a beleza da mulher e a busca por um lugar na sociedade por meio da aprovação masculina e de uma certa de uma exigência de um modelo de beleza assim é muito, nossa, tem muita coisa para falar desse filme, não sei se eu vou conseguir dar conta. Eu achei incrível, adorei a câmera, achei sensacional essa coisa bizarra, né, essa visão de mundo que a protagonista tem. É Elvira, né, se não me engano, Elvira é o nome Eu vi, dela. isso aí. Ela ela tem uma visão de mundo muito distorcida e a gente acompanha isso através da câmera, né? Que é o nosso olhar, é o olhar dela. Muito bom. Conta através dessa Elvira, que é uma das duas irmãs, né? Uhum, Que a gente sempre viu como as megeras, né? A gente sempre uhum. colocou elas nesse lugar, né? De elas são as donas de tudo, elas são as feinhas, mas elas têm uma necessidade de fazer parte daquela sociedade. Então, entre elas, fazem de tudo para encontrar um príncipe, para manter o status quo que a mãe exige que elas façam, né? Elas são moedas de troca, de alguma forma, né? Então, é como essa mulher é colocada, e também a pressão dessa mãe é colocada por conta de uma pressão histórica, né? Então, de alguma forma, a gente, claro, tem uma rejeição muito grande pela mãe, mas essa mãe também ela tem um background, ela também está ali por conta de outras vidas, né? Dessa opressão que se impôs ano após ano, e incrível como ela está quebrada, né? Após a morte do pai da Cinderela ali, né? Ela se vê na obrigação e na necessidade de achar um homem para bancar a vida que ela está acostumada a ter, em especial para as filhas, né? E a Cinderela, entre aspas, vai ali só no bolo, né? Ela só é uma órfã que está ali, ela pode ser útil. E ela, né, no conto da Disney, ela é útil para limpar a casa, babá. Só que aqui ela também tem um uso da beleza, né? Ela é mulher bonita, ela é mulher atrativa, e rola inveja. Então também tem essa questão dessa comparação que vocês, mulheres, têm muito, né? Não que vocês tenham por conta de vocês mesmos, mas vocês são colocadas nesse lugar de disputa, né, da beleza, da imposição.
Então, a forma como o filme se desenrola é incrível, né? Porque ela usa o terror corporal, mas na busca pela beleza perfeita. E até onde se vai para isso? E aí é o que você falou, é nada mais atual. Ainda mais hoje, com tanto coisas estéticas aí, e que são colocadas e que são apresentadas a cada dia uma nova, redes sociais, essa pressão de tá todo mundo bonita, todo mundo com o nariz perfeito, todo mundo com a orelhinha, não pode ter um defeito. Então eu acho que o filme se aproveita muito dessa modernidade para remeter a esse conto lá de trás que talvez foi como você falou, talvez já existisse tudo isso e a gente nunca se dá conta de fato, porque quando a gente vai estudar esses momentos históricos, a gente fala, era o feudalismo, era isso, era o grande contra o pobre, e a gente não se apega a essas, entre aspas, né, detalhes de como isso era feito, de como isso era encaixado na história. E daí a gente vê, se você vai pegar a história, sei lá, a princesa Isabel, ela vinha da Dinamarca, que encontrou Dom Pedro. Então, é assim, é tudo um grande antro de filhos da puta, né, que estão ali para, entre aspas, manter o poder. Só que por trás disso tem tantas coisas que aí acho que o filme foca perfeitamente. O uso disso, e é escatológico de fato, né? Porque tem até automutilação, chega em pontos ali que são realmente duros de ver, mas esteticamente é fabuloso o filme. O filme tem um trabalho estético, tanto de maquiagem quanto de efeitos mesmo, são fabulosos, assim, incrivelmente feitos e para contar a história. Então eu acho que não é aquela coisa, é só gore porque ela quer chamar atenção. Não, tem toda uma necessidade da forma como ela quer contar essa opressão. E é uma diretora mulher maravilhosa, nem peguei Emily o nome dela, que Emily Blychfeld. Blichfeld, um beijo para você, Emily, maravilhosa. Adorei, achei um filme instigante, um filme que te dá comichão de querer continuar vendo, mesmo virando os olhinhos, né? Mesmo fechando os olhos algumas vezes. É, mas eu acho que tem isso, tem esse ponto de colocar até esse nome, né? Meia irmã feia, né? O que é o feio, né? O que é o belo, o que é quem determina essa definição da beleza, né? Tem até uma hora lá que tem a escolha do nariz, né? Qual é o nariz que você quer para a sua filha? São tantas camadas de violência que é indescritível, indescritível. O uso daquela máscara, que ela usa, né, depois dessa cirurgia, ela parece estar com uma focinheira. Então, a mulher, né, em silêncio, a mulher não pode ter a sua opinião. E acho que o filme ele desenvolve muito bem esse tipo de desenlace, né, da fala, da determinação da sua própria vontade pela vida. Eu acho isso, por mais que seja terrível, é muito bonito, né? É um filme que acaba sendo bonito no seu cerne ou no seu desenlace, né? Ao final é um pouco esperançoso de alguma forma. Não sei como Eu, você a- viu eu, isso. eu acho genial o que a Emily Blychfeld fez, porque inclusive ela também é escritora, roteirista do filme. E por que que eu acho genial? Porque eu acho que ela consegue mostrar que, de uma forma muito clara, porque assim, quando a gente pega a história da Cinderela e pensa na Disney, a gente olha para essa madrasta, né, como pra todas as madrastas, inclusive, como uma mulher extremamente fútil, né, que ela quer somente uma posição social. Mas se a gente pensar que solução que essa mulher tem para se sustentar sem marido, na sociedade e já sendo mãe e já tendo estado num segundo casamento, e com a idade que ela tem, ou ela é uma prostituta, que inclusive ela tem que ser, depois que o marido morre, ela se prostitui para sustentar a casa, ou ela tenta de alguma forma encaixar,
casar as filhas que ela tem com alguém que vai sustentar não só a filha, como a outra filha e ela mesma. Então tem que ser alguém com grana, né? E É. aí o príncipe ali vai dar o baile, então é uma ótima oportunidade para isso. Então quando a gente pensa em como que o lugar, é por isso que eu disse, o lugar da mulher na sociedade, nesse ponto de que não tem uma possibilidade de sobrevivência, de se sustentar sem ser através do homem, né? Seja o homem que vai consumir o sexo, seja o homem que vai fazer, seja você se vender também para um papel de esposa troféu, né? Como a Cinderela precisou se vender, inclusive, porque é muito bom isso, porque nesse filme a Cinderela em si, a gente vê que ela não é encantada pelo príncipe, nada disso, ela também tá ali, porque ou ela vai por esse caminho ou ela não tem como sobreviver. Então é muito inteligente essa que ela traz essa discussão e junto com isso ela também mostra o que você estava falando sobre a beleza e a gente pode pensar aqui nessas, inclusive no filme do ano passado, retrasado, meu Deus, estou perdido, que a gente está, que é a substância, né? Que é Sim. para a mulher atingir um nível de beleza socialmente aceita que chega a ser pedófila, se a gente parar para pensar, porque tem que levar para um nível de infantilidade a aparência da mulher. A mulher não pode ter ruga, a mulher não pode ter curvas excessivamente, ela não pode ter cabelo branco, ou seja, ela não pode, a mulher não pode envelhecer, né? Então existe um padrão a ser atingido que, no caso da substância, é uma deformação também física brutal de outra forma, e aqui também acontece essa deformação a partir do olhar da própria Elvira, que ela não se enxerga bonita, né? Porque ela não tem a aparência padrão que se espera, que se idealiza para ser a princesa, né? A mulher, a Sim. pessoa que o príncipe vai escolher. E porque principalmente a própria família também, a própria mãe, né, não reconhece, não percebe, não aceita a aparência da filha. E aí impõe para ela a cirurgia do nariz, que é feita de uma forma desesperadora, é, e tantas outras mutilações que essa menina vai sofrer, aquela cena dos cílios postiços sendo colocados, aquilo eu não conseguia assistir. Aquilo eu não conseguia olhar para a televisão porque foi bizarro. E aí a gente pensa em como que hoje tantas mulheres deformam os lábios, deformam o rosto, põem preenchimento e próprios cílios postiços Botox. mesmo, e aí ferra o olho às vezes, e, enfim. Quantas não morrem Fora em mesa de cirurgia com, isso, né, com lipoaspiração, ou, dietas enfim, malucas, igual ela também consome um verme lá para exato. emagrecer. Ela se. Como é que chama aquela Enya? Como é que chama? Ah, esqueci o nome do Tênia, verme, da lombriga. É, né? E tênia. Né? ela engole um ovo de uma lombriga para poder conseguir emagrecer. E aí eu já penso logo nos manjares da vida, né? Nos inibidores de apetite que a gente tem hoje em dia. E, enfim, é isso, é o tanto de violência que a gente tem no corpo, né, como mulher, que eu acho que eu adoro ver terrores corporais por causa disso, porque eu acho que ele é meio catártico nesse lugar, pelo menos pra mim. Eu acho meio catártico, assim, de poder perceber isso. É interessante também a romantização, né? E aí tem também uma crítica ao humor romântico, né? Porque tem sempre aquela idealização, ah, você é meu príncipe encantado, preciso encontrar meu príncipe encantado, né? Outra metade da laranja, e etc. E aí ela tem os momentos de fantasia, Elvira, ela tem os momentos de fantasia porque ela quer ocupar esse lugar, ela sonha em se sentir amada, se apaixonada, ela sonha com esse amor romântico e idealiza aquilo e tem toda uma áurea, né, edílica, assim, né? Uma coisa Idílica, né? etérea, né? Uma coisa, tipo, de meio, tudo meio azul, aquela coisa meio nas nuvens, né? Então, é muito foda como a diretora constrói essa ambientação também quando ela tá fantasiando o amor romântico, porque quando o contraste disso com a realidade do que ela tá fazendo com ela mesma para conseguir um relacionamento por pura posição social, é bizarro, assim, é de embrulhar o estômago. E é uma ótima metáfora também para isso, né? Para como que as mulheres hoje em dia
não tanto hoje em dia, né? Enfim, na nossa geração, na nossa sociedade, a gente tem, para muitas mulheres ainda hoje, o objetivo da vida delas é casar. Não é atingir o objetivo pessoal da de vida é casei. Cheguei onde eu queria chegar, ganhei, sabe? Casei. É bizarro, eu acho isso muito estranho. E, né, apesar de um dia já ter também tido esse sonho. Então, acho que é isso. Eu acho que ela faz uma construção assim, ela consegue entrelaçar e costurar todos esses assuntos de uma forma muito lúdica, e visualmente belíssima e aterrorizante. A própria Cinderela, ela é mais pé no chão do que a Elvira, né? A Cinderela que tem outro nome lá no filme, tem Agnes, se não me engano. É, ela é um pouco mais pé no chão, tanto que ela nunca pensa nessa ideia do amor romântico, né? Ela desconstrói, porque quando a Elvira tá lendo os livros ali e sonhando com esse príncipe, a Cinderela não, ela é mais prática de alguma forma. Ela vai usar a beleza dela para conquistar essa posição. Então, é uma desconstrução profunda do Cinderela da Disney, né? Uhum. E acho isso muito interessante como isso tem acontecido cada vez mais, né? Essa ideia de colocar esses grandes contos de fada como contos reais, né? Como reais ou de terror, de alguma forma, que pode ser real, né? Na verdade. Eu gosto muito do uso dessa subversão que é feita em muitos filmes aí, que tem usado, em especial esses dirigidos por mulheres com terror corporal, né? E eu acho que faz muito sentido por conta de toda essa história, de toda a história de verdade, né? Não essa história, toda a história, que mulheres dirijam e tenham essa coragem de colocar na tela, na forma de terror, essa opressão, né? Essa história de violência que vocês sofrem desde o nascimento, né? Então, como isso se passa também de geração para geração, de como essa opressão da beleza, da magreza, da, da perfeição, né? Da correção, é sempre muito colocado e muito mais forte em mulheres, né? Então eu entendo que o uso do cinema para essas exposições seja incrível, incrível mesmo. Eu É, adoro, acho incrível. maravilhoso. Inclusive, dá para fazer metáforas no sentido de que para as mulheres se encaixarem, né, no relacionamento, aí a gente não precisa falar de deformação física, porque eu acho que a deformação física no filme, como a questão do pé, né, que inclusive é do conto original dos irmãos Grimm, eu acho que para mim funciona muito como uma metáfora de como as mulheres tentam se encaixar nesses relacionamentos que já são fracassados do início, seja para poder conquistar o título de esposa, seja para poder ter uma posição social, antigamente para sobreviver, como elas faziam, muitas delas. Mas é isso, é estar num lugar que você não cabe, né? Quantas vezes, né? As mulheres elas não precisam se diminuir porque o homem não tem, o homem ele vai se achar inferior quando a mulher ela tá ali numa posição de autossuficiência. O homem, porque o papel do homem é prover, o papel do homem é proteger, o papel do homem, né, falando socialmente, quando ela sai desse lugar e não aceita isso, então ela vai diretamente em confronto com a posição e o papel masculino. E daí elas têm que se apertar, né? Nós temos que nos apertar e cortar ali os dedos muitas vezes para poder manter e sustentar relacionamentos, né? E viver assim, deformada, nossa, é isso. Eu acho um filme atual demais, inteligente demais, assim. Nossa, achei incrível. Gostaria até de pesquisar outras coisas que essa querida fez. Então é isso. Vejam, pode gerar incômodos, pode ser realmente pesado para algumas pessoas, mas eu acho que a história e a forma como ela é contada merece muito ser visto. É isso? Ficamos por aqui? É isso.
Então, um beijo, até o Maravilhoso. próximo Análise Obsessiva. Um beijo. Beijo, obrigada.